Então, hoje, aula número 3, né? Webinário, quer dizer, número 3, censuramento remoto. Hoje nós vamos fazer uma junção entre censuramento remoto e cartografia, né? Acho que esses últimos webinários vou focar bastante na prática para a gente, né, e ter uma noção que a ideia é essa, né? Censuramento remoto e cartografia para geoprocessamento, você tem que ter uma certa, fazer um certo link, né? Um amarramento para ficar bacana. Então, hoje nós vamos começar a fazer isso. E eu vou entrar direto na atividade aplicada para a gente, das duas disciplinas, para mim dar aquela ajuda. Né? O pessoal está com muita dúvida, né? Estou recebendo muita mensagem, estou recebendo muito e-mail e WhatsApp assim, do pessoal querendo mais essa prática, né? Curioso com a questão da atividade aplicada no seu resultado. Então, nós vamos fazer isso. Beleza? Então, aqui, né, o conteúdo hoje vai ser dividido seguinte forma. Nós vamos falar um pouco do Fórum 2 sobre algumas leituras que eu tive lá no. Vocês participaram, até agradeço aí pela interação, muitas participações mesmo. E é bacana, viu, pessoal, porque é uma forma de aprendizado, né? Quando a gente interage um com o outro, mesmo à distância, a gente percebe, né, que a curiosidade, a vontade de aprender, isso é motivante. Então, das 19 até as 7h10, nós vamos pegar esses primeiros 10 minutos aí, eu espero hoje seguir o horário certinho também, para a gente falar um pouco das assinaturas espectrais lá que vocês estavam vendo, né? Depois nós vamos fazer uma prática de PDI. Na realidade, é um pré-processamento no QGIS. Eu vou mostrar para vocês, a gente está falando tanto da questão do NDVI e para fazer um. Antes de você calcular o NDVI, é necessário você fazer umas certas correções na imagem, né? Você pode fazer uma correção atmosférica, mas usualmente o pessoal trata o seguinte: os dados estão em radiância, em níveis digitais, né? Eles jogam esses dados para a reflectância do topo da atmosfera, né? Para ter uma certa similaridade com a teoria do sensoramento remoto e também para a gente padronizar os cálculos, né? Hoje não é desculpa para você fazer esse tipo de transformação. Há 10, 15 anos atrás, talvez não era comum, né? Fazer esse tipo de transformação e o pessoal, dependendo da análise, o pessoal acabava por gerar o resultado sem fazer nenhuma transformação. Mas hoje você já tem, igual, né, foi levantado algumas sugestões da última aula, né, que você já tem dados já tratados, já pré-processados, né, com esse tipo de correção, mas é bom a gente aprender como fazer, né, também. Aí depois dessa atividade prática, nós vamos ter a orientação para a atividade aplicada, do Fórum 3. Então, de 7h35 a 7h40. Acho que 5 minutos aí a gente consegue vencer. Dúvidas e sugestões, 7h40 às 20. Então, pessoal, aqui, né, a gente vamos começar a trabalhar diretamente com o sensoramento remoto. Na prática, né, aqui vocês têm dois exemplos de imagem, né, compostas já. Quando a gente fala de composição de imagem, quer dizer que você dá cor a essa imagem. Você junta elas nos três canais RGB e você gera uma imagem colorida. Qual a finalidade de uma imagem dessa colorida? É para você discriminar os alvos, né? A gente conseguir fazer a interpretação visual desses alvos. Na próxima aula, né, depois que vai ter o feriado aí do dia 21, dia Tiradentes, né, vai ter esse feriado aí acho que dia de 28, na próxima aula nossa. Nós vamos entrar a fundo nessa parte de interpretação visual, né? Então a gente consegue ver superfície rugosa do relevo, água, você consegue ver que nuvem, né? O rio aqui, né, tá em verde, isso é porque o rio é verde, não, isso aqui é a forma que a gente definiu para visualizar esse dado, né? Ele está em falsa cor. Então a gente jogou no canal verde, né? O vermelho, né? Quer dizer, jogou a banda infravermelho no canal vermelha, aí vermelho. Aí o que acontece? A imagem fica com a coloração vermelha, né?
Isso para que serve isso? É para a gente tentar discriminar ou diferenciar é, objetos na superfície terrestre. Muitas vezes nos encantamos com as imagens e esquecemos o que confere cientificidade ao sensoramento remoto. A imagem só é discriminada por nossos olhos porque tem uma fonte de radiação interagindo com esse material. Então, vocês estão me vendo agora, né, com essa camisa azul, esse mapa atrás aí, porque tem uma fonte de luz me atingindo, né? Se eu apagar a luz aqui, né, vocês não conseguem ver nada. Então, o princípio do censuramento remoto é esse. E eu observei lá no fórum, né, pelas mensagens de vocês, tem gente que já está trabalhando, atuando na área, dá para perceber isso. E aqueles que estão pegando agora o censuramento remoto, então o princípio básico do censuramento remoto é essa radiação eletromagnética. Sem a radiação, a gente não consegue sobreviver e nem também tem censuramento. E eu pedi para vocês lá no Fórum 2 para discutir, né, discuta sobre a influência das diversas condições naturais na curva de reflectância de um determinado alvo. Cite exemplos para ilustrar sua análise. Muitos lá utilizaram, né, no formato de texto mesmo, alguns exemplos, outros foram mais a fundo e pegaram alguns gráficos. É interessante a gente analisar dessa forma mesmo, né, pegando alguns gráficos, talvez esses gráficos teóricos, mas assim, você tem um recurso no Spring, por exemplo, de software mais voltado para censuramento remoto, o Envy. O Envy é um software espetacular para isso. Ele te dá esses gráficos, você clica sobre um pixel, né, da imagem e ele te dá essas variações, né, de comprimento de onda para cada alvo, para cada pixel, cada alvo que você quiser mapear ali. Então, é bom vocês conhecerem também as ferramentas. O QGIS, né? Ele tem lá o suporte lá do plugin. Então, você também tem vários plugins hoje que faz esse tipo de análise também. Ele não é um software muito amigável para sensoramento remoto, como vocês vão ver aí na prática, mas ele dá para gerar informação e dá para conhecer os alvos. O interessante aqui, pessoal, é o quê? É a gente saber diferenciar, né? Cada um desses elementos, cada um desses objetos da superfície terrestre e como ele comporta. Lembrando, né, aqui é a reflectância em porcentagem e comprimento de onda. Então, a gente tem que analisar o seguinte, esse comprimento de onda, ele varia de 0,4 a 2,5. Essa variação aqui, vocês lembram que eu falei da janela espectral? Essa variação aqui, ela indica, né, que é onde que o sensoramento remoto está atuando. Então, você tem da faixa do visível até as micro-ondas lá, né, nesse exemplo. Então, aqui, na faixa do visível, né, você observa, no caso do solo arenoso, a gente tem um comportamento, né, em torno de 17% de reflectância aqui, que ele vai acentuando ao longo do espectro. Né? Quando ele interage com a faixa do infravermelho, há um pico, né, desse gráfico, dessa reflectância, quer dizer, dá um pico dessa reflectância. E esses vazios, né, essas diferenças dos topos aqui, isso é presença algum particulado, água, principalmente, que faz essa diferenciação aqui na resposta, na assinatura espectral do solo arenoso. Né? Então, ele é ascendente, ele não tem uma reflectância tão grande aqui na faixa do visível, mas ele começa a crescer a partir do infravermelho. O que isso indica para a gente? Você trabalhar com sensoramento remoto, então eu quero trabalhar para descobrir um mapeamento, vou fazer um mapeamento, quer dizer, de cobertura de temperatura. Analisar a temperatura do solo de uma área antropizada, né? Uma área de Montes Claros, por exemplo, Diamantina, uma área extremamente antropizada da cidade, por exemplo. Pega a cidade, ou então pega manchas urbanas, né? Seria a banda interessante para isso? Era interessante a gente fazer uma composição de bandas, né? Se fosse para visualização, considerando o infravermelho e as termais, né?
as bandas da faixa do visível, ela não traz tanta resposta, né, do caso do solo. É a mesma coisa quando você visualiza a vegetação. A vegetação já para o termal, a faixa do termal, micro-ondas, ela tem uma reflectância muito baixa, né? Então, ela baixa aqui no visível, quer dizer, então nós não vamos usar o visível. Não, deve usar o visível. Aqui é por causa da atividade fotossintética da vegetação. Esse exemplo aqui é um exemplo muito característico e muito utilizado no sensoramento remoto, na teoria, né? Então, assim, ele é datado, acho, da década de 80, se não me engano. Aqui, o cara utilizou um espectrômetro, né, para fazer essa tipo de análise. Então, você pega uma vegetação e pode também fazer uma análise na escala macro, né? Então, aqui, pela atividade, pode ser de uma folha ou como de uma vegetação em si, ela perde um pouco dessa reflectância, mas ela ganha no infravermelho, começa a ganhar a partir da faixa verde do visível e vai ganhando reflectância, vai perdendo aqui por causa da estrutura, principalmente aqui no infravermelho, a estrutura da folha ou da vegetação, ela joga a reflectância lá em cima, e os picos a mesma coisa, presença de água. Que é, né, mais um exemplo de um gráfico de comportamento espectral de alvos. Né? É interessante a gente ver a aplicabilidade disso, né, para a nossa área. Então, através de um gráfico desse aqui, você sabe quais bandas você deve utilizar. Aqui tem um zoom nessa análise nossa, né? Então, aqui, comprimento de onda visível de 0,5 até a 1, por exemplo, aqui, vai chegando até chegar ao infravermelho. Então, a gente já está aqui só numa escala de análise, mais para duas faixas espectrais, né? Das bandas do visível e do infravermelho, próximo. Porque o infravermelho também ele é dividido em médio, né? Você pode fazer várias divisões do infravermelho próximo, do infravermelho médio. Você vai ter satélites que têm várias bandas, né? Diferenciando essas faixas. Aqui, né, o comportamento espectral de um alvo só é plenamente compreendido quando são estudadas suas propriedades de refletir, transmitir e absorver a radiação eletromagnética. Se eu fico falando direto só de vegetação, por quê? Porque aqui no Brasil a gente já tem uma certa robustez de análise de impacto ambiental, entendeu? Então, assim, né, através dos grandes mapeamentos voltados para Amazonas, para o Amazonas, quer dizer, para a Amazônia, né, os biomas, né, o Cerrado, Caatinga, então você tem mapeamentos já robustos e bem já implementados na literatura, que a gente acaba utilizando muito classificação de uso e cobertura do solo. Então, para a gente é muito importante utilizar as imagens do visível, principalmente a vermelha, e a infravermelho próximo, porque ela permite a gente diferenciar a vegetação e os outros alvos da superfície terrestre. Aqui tem um exemplo, né, interessante, eu trouxe esse comportamento espectral aqui, para te falar de um exemplo aqui das as gramas, né, tem uma alta reflectância nas faixas de 0,75, né, então, mais ou menos aqui, né, 0,75, alta reflectância, e uma baixa reflectância de 0,4, mais ou menos aqui, a 0,68. Com uma ligeira alta ao redor de 0,55, que é essa alta aqui, né? Eu falei, por que acontece isso? Presença de água, atividade fotossintética da vegetação, ela precisa, né, absorver radiação, ela precisa transmitir essa radiação. Então, o censuramento remoto, ele capta esse tipo de informação. Aí você vê aqui, né, o exemplo da água. A água já não tem nenhuma resposta mais a partir de 0,8 aqui, né? Já não tem mais resposta espectral de reflectância da água. Ela já está toda absorvida aqui, né, pelos elementos químicos dela. Então, agora, se a água ela é turva, ela vai ter alguma interferência aqui e a sua resposta espectral também vai mudar, né? Assim como o asfalto, solo arenoso, concreto, cada um tem sua propriedade espectral e a sua assinatura espectral, quer dizer, e a gente consegue, através, né, daquela classificação, quando você vai baixar uma imagem, você faz uma análise de quais são as bandas daquele sensor.
É extremamente importante, né, você saber de qual é o nível de informação do que esse sensor vai te dar. E, por exemplo, tem sensor de alta resolução espectral, alta resolução espacial, que tem baixa resolução espectral, só tem 4 bandas, né? Tem a banda do visível, a maioria das vezes, e uma banda do infravermelho, a maioria das vezes. Então, assim, para grandes escalas, é bom você trabalhar com a grande gama de, de resoluções, né? Então, você tem que ter uma alta resolução espectral. É outro assunto também, não veio para frente na próxima aula. Como eu estava falando de grama, né? Aqui a gente tem uma diferenciação que eu achei bacana, né? Você tem uma grama artificial e uma grama natural. Olha a diferença do pico, né? De reflectância desses dois objetos, né? E isso mostra porque a artificial ela não tem essa atividade fotossintética, né? Ela é um elemento como se fosse um asfalto, né? Então, se você for lá qual é o estádio que tem grama artificial no Brasil? É lá na Arena da Baixada, né? Lá no do Atlético Paranaense, por exemplo, fazer uma comparação. Lá está na área urbana. Se você comparar com o Mineirão, outro estádio de futebol, Maracanã, você consegue visualizar o gramado, numa Landsat de 30 metros. Mas dificilmente você consegue visualizar a grama artificial lá da Arena da Baixada, por causa da sua composição, né? Sua composição química. E, voltando, né, à questão dos índices espectrais, como facilita a nossa análise quando você parte para o entendimento de índices espectrais? Porque não precisa ficar só em classificação de uso e cobertura do solo. Classificar uma imagem, pessoal, não é fácil. Classificar uma imagem, ela tem vários problemas que a gente tem, desde a nossa falha de entendimento espacial, né? Da nossa visão de identificar e discriminar esses objetos já anterior a uma implementação em um software, né? Além disso também do processamento de dados, essas coisas. Muitas vezes a classificação você tem que fazer várias tentativas, né? Para você chegar num resultado bacana. Então, qual é a solução? A gente trabalhar com índice, dependendo da sua análise, se você está escrevendo aí uma dissertação ou uma tese, alguma coisa assim, o índice espectral, ele já te dá um resultado bacana, né? Ele já te dá uma resposta muito bacana. Tanto é que o pessoal está utilizando muito na agricultura, né? Então, além de trabalho acadêmico, você já tem uma certa aplicabilidade na prática e do dia a dia para culturas agrícolas, né, que facilita e que diminui, né, os custos, né, de grandes plantações, né. Então o cara ele quer esse tipo de profissional para fazer essas análises. Aqui é um dos primeiros índices que a gente tem, que é o RVI. Ele utiliza quais bandas? Ele utiliza o infravermelho, médio e o visível. É a mesma coisa lá do NDVI. O problema desse RVI é porque ele faz uma divisão simples, né? Então, o RVI é um índice de vegetação pela razão, unia que reflectância na faixa do infravermelho próximo, de 0,72 a 1,2 micrômetros, e a reflectância na faixa do visível, de 0,4 a 0,7 micrômetros. Então, o que acontece? As folhas verdes absorvem a radiação na faixa do visível e refletem, a gente já sabe disso, na faixa do infravermelho. Depois da análise que vocês fizeram, das discussões que tiveram lá no fórum, eu acho que vocês já devem ter isso, né? Descobrir isso. Na faixa do visível há uma absorção muito grande, né? Por causa da atividade fotossintética. Mas então a gente tem que utilizar as duas bandas sempre, visível e infravermelho, para a grande maioria dos índices. Por isso, o RVI pode ser um bom indicador de crescimento da cultura e da estimativa da biomassa. Mas o problema dele é esse, a interferência atmosférica, né? Pode ser um empecilho. Então, para a gente atenuar a interferência atmosférica, o que a gente faz? A gente, antes, né, a gente faz antes da gente entrar aqui nessa prática, a gente faz essas transformações radiométricas, né? Que seria você gerar o nível digital de uma imagem para
para reflectância, né? O nível de radiância para reflectância, no topo da atmosfera e as correções também. Você tem uma infinidade de correções atmosféricas hoje, já acopladas no software, você só insere a imagem e te dá o resultado, ou você pega os cálculos e tenta fazer, dependendo daquele. Você tem satélite que não tem implementação já acoplada no software, então você tem que fazer na unha mesmo, na mão, né? E não é difícil, pessoal. É só você pegar né, e utilizar a calculadora raster, por exemplo, do software. Lá na etapa, voltando, né, para nossa, eu estou focando demais na atividade aplicada, porque vai ser a oportunidade que a gente tem de, só um pouquinho, de, de realizar, né, uma atividade prática na disciplina. Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês lá é criar o passo a passo, não foi? Muitos já fizeram, eu acredito. E aqui, vocês têm uma infinidade, eu falei isso para vocês, uma infinidade de plataformas, né, hoje presente para a gente baixar a imagem. Aqui é o catálogo do INPE, né? Você só coloca o catálogo de imagem lá no Google, que ele vai te dar acesso a esse site. A primeira coisa que você precisa é de um cadastro, né? Para você ter acesso aqui às imagens. Então, você tem que criar o cadastro. Aí, o que acontece? Para você baixar uma imagem, você tem que ter os parâmetros básicos. E no caso, nesse caso que eu estou falando, porque o INPE ele te dá essa opção de ponto e órbita. Tem plataforma que te dá uma opção de você desenhar, né, sobre o mapa e ele te dá as imagens. Aqui nesse caso, né, ponto e órbita. Se isso acontecer com vocês, né, por exemplo, ninguém tem alguém que não tiver experiência nessa área, onde me procurar esse ponto e órbita, né? Então você só faz uma pesquisa simples, né, aqui na internet, por exemplo, grade de ponto e órbita, eu coloquei aqui que eu tinha feito um teste antes, do Landsat 8. Então, essa grade, o que acontece? Você vem aqui, ó, nesse grade de visão e geração de imagem do INPE, e você tem acesso do Sibelius, do Resource e do Landsat. Aí você pode abrir em KMZ, que abre diretamente lá no Google, né? Aí você faz o download aqui do arquivo, e aqui no Google, né? Aqui eu já tenho, ó, grade TM, Landsat. Então você tem um ponto de órbita de qualquer lugar aqui da superfície terrestre, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui Diamantina. Bora ver qual é o ponto de órbita de Diamantina, no caso. Espera aí, pessoal. Espera aí que tem muito dado aberto aqui, né? Então, aqui, 218,73. 218,73 é a órbita e o ponto de Diamantina. Aí basta você vir aqui no site, né, no caso do catálogo de imagem, e você insere, né, o ponto e órbita aqui. Primeiro você tem que colocar os parâmetros básicos, você quer o satélite Landsat, lá te dá a opção do Sibelius, vários outros satélites, né, e você vem em ponto e órbita. O ponto e órbita você digita 218,073, clica em lista em página única e vai aparecer aqui as imagens que tem para aquele ponto e órbita. Então você só seleciona o carrinho e baixar. Então é esse, né? Esse é um tutorial básico para você fazer a atividade a número 1 lá, a etapa número 1. Se você baixou a imagem, você já pode, né? Ele vai mandar para o seu e-mail e você já pode começar a trabalhar. Então o que acontece? Para a gente entrar na prática aqui, né? Pessoal, vou ter que fechar a janela aqui por causa da cachorra, ela está me atrapalhando.
Desculpa aí, pessoal, porque ela está agitada hoje, calor. Aqui, ó. Então, processamento digital de imagem, correção de reflectância em função do ângulo solar e distância astronômica Terra e Sol. Então, aqui, ó, você pode gerar esse cálculo, né, na calculadora Haskell, mas lá no QGIS já está pronto. A gente só vai utilizar o plugin lá que eu falei para vocês, que a gente vai utilizar para fazer esse pré-processamento e a classificação, né, em si. Então, o que acontece aqui? A gente utiliza os metadados da imagem, né? Lá tem todas essas informações, né? O ângulo de elevação solar, o ângulo zenital solar, e as transformações acontecem de níveis digitais para valores de reflectância aparente, possibilitando, assim, a caracterização espectral de objetos em uma mesma escala radiométrica, né? Nas diferentes bandas espectrais. Isso é importante porque, através desse cálculo, a gente consegue fazer todos esses índices, né? Então, é importante a gente utilizar e também classificar a imagem. É a fase de pré-processamento mesmo, né? Da mesma forma, destaca que é importante realizar tal procedimento para gerar, né, igual eu falei para vocês, os índices de vegetação. Voltando, pessoal, aqui na questão da nossa prática mesmo, né? Primeiro, eu não pedi para vocês fazerem correção atmosférica, mas caso você tenha interesse, eu vou mostrar aqui como fazer. Se caso, né, você também quiser fazer pela apostila, que eu passei lá para vocês, explorando o QGIS, página 102 a 108, você tem a correção atmosférica. O detalhe é o seguinte, eu percebi que tem muita gente querendo baixar o diretório, o arquivo que eles estão utilizando nessa apostila, nesse livro, quer dizer, e não está encontrando. Mas não precisa baixar esses dados. A gente vai trabalhar com os dados que vocês vão trabalhar, com os dados que vocês baixaram na etapa anterior. Você fez o acesso lá e conseguiu baixar a imagem, você vai trabalhar com essa imagem. Eu vi aí que já tem gente trabalhando com Cibers, pode trabalhar. Eu vejo que gente tem trabalhando com o SAT. Então, você seleciona a imagem que você vai trabalhar. E se quiser fazer a correção atmosférica, faz. Se caso não quiser, achar complicado, não quiser, ou não tiver tempo para fazer, que é uma coisa simples, vou mostrar aqui para vocês agora. Não precisa fazer também, não. Como fazer essa correção? Você vai vir aqui no QGIS, tirar essa camada aqui. No QGIS, como eu falei para vocês, eu instalei o complemento, o SCP, o Semi-Automatic Classification Plugin. Então, esse aqui é o plugin que a gente está utilizando para fazer a classificação de uso e cobertura do solo. Essa classificação também não vou deixar você desamparado, eu vou fazer na próxima aula, vamos fazer um passo a passo, igual eu estou fazendo agora, então utilize esses vídeos, viu, pessoal, como parâmetro, para tentar fazer as suas classificações lá das áreas que vocês escolheram. Então, para acessar esse plugin, depois que você ver aqui, igual eu falei para você, gerenciar, instalar complementos, escreve lá SCP, você vai ter acesso a ele. E aqui, né, esse Semi-Automatic Plugin, ele é dividido, né, nas bandas, você pode fazer até download, se você quiser fazer um download de dados aqui, eu falei para vocês podem fazer lá em qualquer plataforma, mas dá para fazer diretamente no software também. Basta você vir aqui e selecionar o produto. Ó, ele tem Sentinel, tem o Landsat 8, o Landsat 7, o Landsat 4, o Landsat 1, tem o Aster Modes, vários modes aqui, o GOES. Então, ele tem essa série de satélite já com todas as implementações que nós vamos fazer aqui agora de pré-processamento no PDI, né, de processamento digital de imagem, ele já tem para esses satélites. Então, o cara fala, mas eu não vou usar os QGIS. Então, o QGIS já tem uma facilidade, você pode fazer tudo aqui, né? Basta um pouquinho de tempo para entender a ferramenta, paciência, eu peço para vocês, tem que ter paciência. Essa área não tem como você ficar estressado, porque senão você se larga para fazer esses processamentos. Então, a gente está trabalhando com pré-processamento, que é a correção atmosférica. Aqui, igual eu falei para vocês têm a série de satélites e sensores que ele trabalha.
No nosso caso, eu já dou dica para vocês trabalharem com Landsat, porque Landsat tem muita coisa na internet. Tem muita teoria, tem um conteúdo diverso, né? Sobre o Landsat. Então, use, se for o caso, use ele. Então, o que nós vamos fazer aqui no pré-processamento? A primeira coisa, né, a ideia não é transformar esses dados de radiância para reflectância no topo da atmosfera. Então, a gente utiliza, só clicar aqui no Landsat, ele faz aqui ó, a conversão para a reflectância no topo da atmosfera com brilho de temperatura. E ele te dá a opção de você fazer uma fusão da banda 7, né? Ou tanto o Landsat 7 ou como o Landsat 8, ele tem uma banda de 15 metros. Você pode fusionar essa banda de 30 para 15 metros. Você já faz isso automático. Ele aplica aqui ó, a correção atmosférica. Esse aqui é um dos métodos mais comuns, que é o DOS 1, né? Então, você pode utilizar ele. Você pode também quiser gera automática, a temperatura, o brilho, né? Brilho de temperatura em graus Celsius. Vamos deixar aqui só, no caso, a correção atmosférica que a gente está querendo. E como fazer isso? Basta você direcionar para a pasta, né? Você salvou lá, fez acessou o site lá do INPE, por exemplo, criou a pastinha aqui na sua área, na unidade sua de trabalho. Ela vai vir dessa forma, né? A sua imagem, ela pode vir zipada. Aqui, ó, você já tem alguns parâmetros sobre ela, né? Ela é uma banda 218.074, do ano de 2020, do mês do mês 6 e do dia 9. 9/6/2020, 218.074. Isso é uma cena que corresponde àquela área lá de Belo Horizonte que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, só basta vir aqui e converter esses dados, extrair esses dados, né, para uma pasta que você consegue ter acesso. Você, com essa pasta aqui, ó, você tem todas as bandas, as 11 bandas, né? Banda 1, banda 2, banda 3, até a banda 11, B11. E você tem os parâmetros, né, os metadados dessa imagem que vai ser utilizado. Lá tem o ângulo solar, o ângulo zenital, nesses metadados, tem a data, tem tudo. Então, o software vai ler esses metadados e fazer a correção atmosférica automática, né, na caixa preta mesmo, automática. Então, o que acontece? Primeira coisa, você tem um sensor aqui multiespectral. Eu estou querendo fazer uma classificação de uso e cobertura do solo, que é a atividade aplicada. Então, não preciso trabalhar com todas as bandas. Como eu vou saber as faixas espectrais dessas bandas? Então, você tem, igual eu falei para vocês, essas informações na internet de forma fácil e tranquila. A B1 aqui é um azul costeiro, então ela é voltada mais para trabalhar com mapas de zonas costeiras mesmo, né, marés, praias, essas coisas. Então a gente não utiliza muito, eu mesmo não utilizo muito, mas não sei, né? Você pode trabalhar aí na área que se você não mora. Se você mora em zonas costeiras, é interessante para você trabalhar. Se você vai fazer um uso de cobertura sobre essas áreas. Então, por isso, eu não posso dar uma receita de bolo para vocês, né? Falar assim, pessoal, vocês vão trabalhar aqui com azul, verde e infravermelho. Só essas três bandas aqui para vocês já é eficaz para vocês fazerem o trabalho seus. Mas imagina se você quer trabalhar com zonas costeiras, então você tem que considerar ela. Né? Você tem vários infravermelhos aqui que ele discrimina objetos diferenciados da superfície terrestre. Então, você tem infravermelho próximo, infravermelho médio com uma faixa espectral diferenciada, tá vendo? Então, eu não posso chegar para vocês e falar qual é a banda que você vai utilizar. Sensoramento remoto não tem receita de bolo, pessoal. Você tem que fazer, aplicar, chegar, né, e aplicar mesmo, né, na área que você vai querer extrair informação. E por isso que é importante o conhecimento do que você vai utilizar. No meu caso, né, e na grande maioria dos casos do Brasil, a gente utiliza a pilha, né, considerando essas bandas aqui, ó, a B2 azul,
verde, vermelho, a infravermelho próximo já é bacana para a gente já utilizar. Porque que através dessas daqui você já faz cálculos de índices espectrais, né? E você também já gera uma classificação de uso cobertura do solo também. Só com essas três bandas aqui, ó, azul, verde, essas quatro, desculpa, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo. Por que eu falo quatro? É porque você pode fazer várias composições. Você faz uma pilha delas, né? Você junta essas bandas num arquivo único e você fica brincando ali para ver qual, brincando entre aspas, né, pessoal? Para ver qual o alvo que você descobre, você interpreta da superfície terrestre. Então, né? Você precisa de três bandas para fazer uma composição colorida, para você fazer sua chave de interpretação. Então, você pode fazer, juntar essas bandas, por exemplo, B2 até a B7, que são as infravermelhos, né? Aquela faixa lá que a gente estava estudando nos gráficos, você utiliza ela e você vai fazendo composições até chegar na composição ideal para fazer uma classificação de uso cobertura do solo, né? Então vamos lá, já é 7h37, fazer aqui rapidinho para a gente ir para as perguntas. Então, como fazer isso? Eu já salvei a imagem lá, você vem na sua pastinha e só seleciona a pasta que tem as imagens. Ele está pedindo aqui no amarelinho, na pastinha amarela, as imagens suas, né? O diretório das Landsats. Onde que está as bandas Landsat? E você vai lá e mostra para ele, o software, onde que está. Agora seleciona para mim os metadados da imagem, que é esse MTL, o arquivo MTL. Aí você busca aqui, ó, MTL, abrir. E ele já abre aqui para você, ó. Né? Não esqueçam de colocar aqui, deixar acionado o DOS, que é a correção atmosférica, né? E esse aqui também para criar as bandas, né? E ela aparecer aqui para você para visualizar. Mas não precisa, né, pessoal, trabalhar como eu falei para vocês, não precisa fazer essa correção para todas as imagens. Você pode vir aqui, ó, e excluir a imagem. Eu não vou trabalhar com imagem de áreas costeiras. Então, vem aqui e excluir. Não vou trabalhar com as termais, B10 e B11. Vou vir aqui e excluindo. B11 também, que é uma termal. Não. Agora, a B2 é interessante para mim, que é azul. A B3 é a verde. A B4 é vermelho. A B5 é infravermelho próximo. A B6 é infravermelho médio. B7 é infravermelho médio. Interessante essas bandas. Então, eu vou fazer uma pilha com essas imagens. Eu quero a transformação radiométrica para a reflectância para o topo da atmosfera. E também eu quero a correção em cima dessas imagens. A B8 é a pancromática de 15 metros. A gente faz a fusão só para ter um dado com resolução espacial melhor, mais para interpretação mesmo, a gente utiliza, né? Então, você também não vai utilizar, você não precisa, e mesma coisa, a B9. Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro. Eu tenho aqui 5 bandas, né? 6 bandas, quer dizer, para mim fazer essas transformações. Então, eu venho aqui e boto para rodar. Não vou rodar aqui porque vai demandar tempo. Depois de rodar esses dados, ele vai abrir aqui para você, nas camadas, e também vai salvar o seu direto. Deu pau no QGIS e não sumiu seus arquivos. Eles vão estar todos aqui. Eu criei aqui, ó, pilha. Quer dizer, desculpa, TOA, né? TOA aqui é reflectância no topo da atmosfera. Então, eu fiz aqui uma pastinha para ele. Na hora que você clica lá em RAM, né, ele pede para você uma pasta para salvar esses arquivos. Aí você vem e salva. Beleza, pessoal? Então é isso.